Olá pessoal, aqui é o professor Diego de Informática e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor a atividade do código binário para os alunos que não entenderam, né? Bom, o código binário, né? Ele na verdade ele fala um pouquinho, né, dos números, né? 1 e o 0, que são os números que os computadores armazenam, né? Então, o computador em si, ele não armazena nada além de número, né? Então, os dados, as informações que a gente tem no computador são basicamente 1 e 0, né? E aí o computador consegue processar esses números e transformar ele em arquivos como vídeos, como música e etc, né? Então, aqui no início eu expliquei um pouquinho, né, na apresentação sobre essa condição que os computadores têm de transformar esses dados, né, que são os números 0 e 1, né, que são os números binários, em conteúdos que a gente vê, né, no computador, que são vídeos, fotos, música, arquivos e etc, né? Mas como é que a gente faz então para converter, por exemplo, um número binário, né, em um número decimal? E aí eu coloquei essas 5 cartas aqui, demonstrando um pouquinho, né, de como a gente faz para transformar um número binário em um número decimal. Aí nessa atividade, na primeira atividade, na pergunta da atividade, eu coloquei essas 5 cartas aqui e pedi para vocês verificarem o que vocês conseguem ver nelas aqui em padrão, né? Então, o que é um padrão? É uma coisa que acontece sem mais de uma vez, né? Se aqui eu observar as cartas indo para a esquerda, eu consigo ver os números, uma coisa acontecendo em comum com esses números. Por exemplo, aqui eu tenho uma carta com o número 1 e na próxima eu tenho uma carta com o número 2, ou seja, esse número dobrou. Novamente, aqui eu tenho uma carta com número com 2 pontinhos e aqui 4 pontinhos. Então, novamente ele dobrou. E isso vai acontecendo, inclusive, na próxima carta, que vira 8, e a próxima carta, que vira 16. Então, a primeira pergunta que eu coloquei é: qual é o padrão? O padrão é que as cartas vão sempre duplicando de número quando vai à esquerda, né? Então, esse é um padrão que acontece com essas cartas. E pensando nesse padrão, a próxima carta da esquerda seria o dobro desta carta que tenho aqui. Que se é uma carta com 16 pontinhos, a próxima carta sendo o dobro seria 32. Né? Então, essa seria a questão, né, para vocês pensarem na pergunta 1 e na pergunta 2. E aí, depois, eu coloquei uma outra questão que vocês tinham que observar como que a carta estava, né? Se a carta estava virada para cima e para baixo. E aí, eu denominei que quando a carta está virada para baixo, ela é um número 0, e quando a carta está mostrando os pontinhos, ela é o número 1. E a gente vai utilizar isso para gerar um número binário e, ao mesmo tempo, entender que número binário representa no sistema decimal. Então, eu coloquei algumas imagens aqui, ó. Então, a gente pode ver aqui, todas essas cartas estão viradas para baixo, exceto a primeira, e aí vira esse número binário aqui embaixo, que é o 1, né, o 0001, que equivale a 1. Novamente, aqui aparece somente a carta número 2, gera esse número binário, 00010, e forma o número 2. Novamente, 3 cartas aqui viradas para baixo, 000, carta 2 e carta 1 viradas para frente, 1 e 1. Então, este número binário é o 3. Mesma coisa aqui, o 4, e mesma coisa aqui com o 5. Então, ó, pessoal, analisando esta imagem, eu consigo ver uma carta virada para baixo, representando o número 0, uma carta virada para frente, representando o número 1, outra carta virada para baixo, 0, novamente outra carta virada para baixo, 0, e uma carta virada para frente com o número 1. Então, o número binário que transformou estas cartas são o 0, 1, 0, 0, 1. E ela, se eu contar esses pontinhos aqui em cima, ela vai virar o número equivalente no sistema decimal. Então, ó,
tem uma carta com 8 pontinhos aqui e uma carta com um pontinho aqui. Então é só eu somar essas duas cartas e vai dar o número 9. Então este número aqui, ele representa o número 9. Então a pergunta número 3 é vocês falarem qual era o número e por quê. Então, nessa posição, com essas cartas, com a carta número 8 e a carta número 1, somando eles, dá 9. Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco melhor, né, a explicação. E lembrando, qualquer dúvida vocês podem me avisar, tá bom?